Hoje eu quero falar sobre uma figura muito interessante da Era de Ouro da animação e foi a Lillian Friedman Astor. A indústria na Era de Ouro da animação não dava muito espaço para mulheres. Nada demonstra isso melhor do que a carta de resposta que a Disney enviava para as mulheres que buscavam uma vaga de animadoras no estúdio. A carta dizia que mulheres não faziam o trabalho criativo na preparação de desenhos animados e que essa função era desempenhada apenas por rapazes. O único trabalho disponível para mulheres consistia em contornar os personagens em folhas transparentes de celulose com nanquim e colorir de acordo com instruções. E era isso, tinham essa ideia que mulheres não participavam do processo criativo. Elas poderiam contornar com tinta os desenhos originais a lápis, feitos pelos animadores, colorir conforme instruídas e, no máximo, fazer o in-betweening, o desenho de quadros intermediários de uma animação. E, claro, são todas funções muito importantes no processo, mas os homens que dominaram essa indústria decidiram que essas eram funções menores e deveriam ser desempenhadas ou por homens iniciantes nessa carreira ou por mulheres. E para as mulheres, esse era o limite do que elas poderiam fazer nessa área. Um homem arte finalista poderia chegar a virar um animador, mas para as mulheres isso não era uma opção. Mas uma mulher quebrou essa barreira nessa época em que isso era impensável. Lillian Friedman Astor trabalhou como animadora nos estúdios Fleischer. É importante notar que ela não foi a primeira animadora da história. Essa provavelmente seria a Lotte Heininger, e vamos ter um vídeo dedicado a ela em algum momento. Mas Lillian Friedman Astor também foi uma pioneira na sua maneira. Ela nasceu em Nova York no dia 12 de abril de 1912, a caçula de 6 filhos de Daniel e Ida Friedman. Ela começou a desenhar aos 12 anos de idade e estudou arte comercial e ilustração para a moda no Washington Irving High School. Em julho de 1930, ela e uma colega de classe, que por acaso era xará sua, Lillian Orland, conseguiram empregos no estúdio Audio Cinema. Elas trabalharam na produção de um curta do animador Si Yong, uma adaptação da Canção de Primavera de Mendelssohn. Elas fizeram arte final, cores e in-between. Nesse estúdio se faziam vários comerciais e um que Lillian Friedman Astor trabalhou foi um do Listerine, que tinha bactérias desenhadas pelo Dr. Seuss. Infelizmente, esse comercial parece estar perdido. Frank Goldman, supervisor de produção na Audio Cinema, tinha amizade com Max Fleischer. Isso levou as duas Lillians a conseguirem empregos nos estúdios Fleischer. Lillian Friedman Astor diria, anos mais tarde, que ela nunca foi muito boa como arte final e por isso ela acabou se dedicando mais ao in-betweening, e foi para essa função que ela foi contratada nos estúdios Fleischer. A maioria dos animadores nos estúdios Fleischer desenhavam suas cenas e passavam para o departamento de in-betweening sem preocupações sobre como ficaram esses novos quadros na animação. Só viam um resultado no desenho animado finalizado, meses depois. Porém, tinha um animador chamado Seamus Culhane que era bem meticuloso e era mais envolvido no processo. E Culhane ficava de olho para ver se alguém do in-betweening não estragou o seu trabalho. Aos poucos, ele percebeu que uma pessoa do in-betweening com quem ele podia contar que nunca destruiu uma animação sua era uma jovem de 19 anos chamada Lillian Friedman Astor. Nos estúdios Fleischer não se tinha o hábito entre os animadores de escolher quem ia fazer o in-betweening. Eles passavam para o departamento e ia para quem pegasse primeiro. Mas para assegurar a qualidade de seu trabalho, Seamus Culhane decidiu que só queria Lillian no in-betweening das suas cenas e que ela seria sua assistente, trabalhando no departamento de animação, onde ele poderia ficar por perto para conferir o serviço. Os outros animadores ficaram revoltados. Até então, o espaço dos animadores era todo homem.
e eles reclamaram que agora não poderia falar palavrão com uma dama presente e não sei o que, e vários argumentos que mulher nem era para estar trabalhando com aquilo. Mesmo in-betweening já era considerado demais. Antes das Lillians, a única outra mulher que sabemos que desempenhou essa função foi Edith Vernick, uma imigrante da Ucrânia que também estudou na Washington Irving e que eventualmente liderou o departamento de in-betweening graças à sua amizade com Max Fleischer. E Seamus Culhane confrontou todos esses caras, dizendo que o que importava era talento e não gênero. Ele conseguiu convencer o seu supervisor que, tendo ela ao seu lado, conseguiria entregar mais trabalho. Mas para convencer os outros animadores, ele propôs chamar todos os in-betweeners que estivessem dispostos a trabalhar como assistentes e que fossem capacitados para fazer isso e colocar todos para pegar uma mesma cena e fazer in-betweening nela. Willard Balsky, que é quem mais brigava com Culhane sobre a questão de trazer uma mulher no departamento de animação, ficou encarregado por escolher o melhor dos trabalhos. Todos entregues sem assinatura e sem nenhum tipo de identificação. E Balsky, sem saber, escolheu o de Lillian Friedman Astor. Em fevereiro de 1932, ela assumiu o cargo de assistente de Seamus Culhane. Era um ambiente hostil, mas foi lá que ela aprendeu muito sobre animação com Culhane. E vendo a habilidade dela com o desenho, ele a encorajou a tentar ser animadora. Infelizmente, Culhane deixou o estúdio pouco tempo depois, e Lillian voltou para o seu cargo antigo. Em 1933, Nellie Sanborn, ex-secretária de Dave Fleischer e atual chefe do departamento responsável pelo timing das cenas, deixou Lillian encarregada de refazer uma cena de um dos curtas da Betty Boop. Nellie mostrou o resultado aos irmãos Fleischer, sem dizer que foi feito por uma moça do in-betweening. Eles ficaram impressionados com o trabalho dela. Max Fleischer, então, deu para Lillian um contrato, assinado no dia 22 de junho de 1933, para que ela pudesse trabalhar como animadora nos estúdios Fleischer. Esse contrato tinha um salário inicial de $30 por semana, e esse valor passaria por um reajuste anual de mais $5 por semana, durante os próximos 4 anos. Em comparação, o salário inicial dos animadores homens era de $100 por semana. No segundo ano, eles estavam ganhando $125 por semana. Lillian foi colocada para trabalhar em uma unidade de produção encabeçada por Seymour Nathel. Nesse departamento, ela vivia escutando comentários sarcásticos sobre ser uma animadora que era mulher. Essa unidade de produção foi uma experiência bem difícil. Porém, logo ela foi passada para uma unidade recém-estabelecida, comandada por Myron Waldman. Essa era uma unidade que já tinha um pessoal mais jovem, que estava começando agora na carreira. Eram todos homens, mas mais receptivos à ideia de uma animadora ali com eles. E, anos mais tarde, Lillian só teria boas lembranças do pessoal dessa unidade. E o Waldman se tornou um novo mentor para Lillian. Os desenhos animados dos estúdios Fleischer tinham um estilo mais surreal e mais urbano, tinha uma proximidade com o jazz. O estilo deles era o chamado estilo de Nova York. E Lillian pegou o jeito desse estilo. Vários animadores, como Hicks Luckey e Harry Lampert, diziam que o trabalho dela estava entre os melhores do estúdio. E o legal é que Lillian guardou anotações indicando não só os desenhos em que ela trabalhou, como as cenas exatas que ela animou. Não é sempre que a gente tem essa sorte de ter acesso a essas informações. Então é relativamente fácil conferir o trabalho dela. Segundo suas anotações, o primeiro curta para o qual ela fez animação foi um do Popeye, chamado Can You Take It? Depois disso, a maioria dos curtas em que ela desenhou alguma cena foram da Betty Boop e uma série com personagens variados, os chamados Color Cartoons ou Color Classics.
Dois desses em que ela trabalhou, Educated Fish e Hunky Spunky, receberam indicações ao Oscar. Ao todo, Lillian Friedman Astor trabalhou em 42 curtas dos estúdios Fleischer, porém foi creditada em apenas 6 deles. Até aí nem tem grandes novidades, essa questão de créditos para animadores era bem complicada nessa época. Diferente da maioria dos estúdios de animação daquele tempo, o dos irmãos Fleischer contava com algumas mulheres em cargos de supervisão, mas ainda assim não era exatamente o ambiente mais progressista do mundo. O estúdio tinha um pequeno jornal que circulava entre os funcionários e que fazia pequenas biografias do pessoal que trabalhava por lá, e sempre faziam questão de descrever o corpo das mulheres. Isso também aconteceu quando escreveram sobre Lillian Friedman. Nessa ocasião, ela também mencionou que tinha como hobby ler e escrever. Disse que nunca enviou nada para o departamento de roteiros, mas que pretendia corrigir isso eventualmente. Ela também mencionou que quando era criança queria ser professora, mas que já não tinha mais esses planos e que, como animadora, já alcançou suas ambições. O artigo acrescenta que ela ser a única animadora na indústria é crédito tanto dela quanto dos estúdios Fleischer. Nesse período, a indústria da animação já estava melhor estabelecida, então os trabalhadores da área começaram a perceber que algumas coisas poderiam ser melhores na questão de salários, direitos, condições de trabalho, e aí que surgiu um sindicato para representar os direitos de animadores, ilustradores e vários profissionais dessa área. E Lillian entrou nesse sindicato, e logo esse sindicato precisaria entrar em cena. Em 1936, os estúdios Fleischer chegaram no seu auge, principalmente pelo sucesso do Popeye. E os Fleischer aumentaram a produção para custear uma expansão da empresa, o que significava um ritmo de trabalho acelerado, espaços de trabalho bem apertados e vários problemas no gerenciamento. Alguns andares do prédio eram séries de cubículos sem janela. As condições do ambiente de trabalho, que já vinham sendo questionadas, virou uma questão ainda mais dramática com os casos de tuberculose entre funcionários do estúdio. Um desses casos era de Lillian Orland, a colega que entrou no estúdio junto com Friedman Astor e que ainda estava no in-betweening. Ela ficou afastada para se recuperar em um período que precisou ser estendido mais de uma vez. No processo, ela foi demitida. Lillian Orland acabou morrendo em algum ponto entre 1935 e 1936. Outro in-betweener, Dan Glass, também morreu acometido pela doença. Isso culminou em maio de 1937, quando os trabalhadores dos estúdios Fleischer entraram em greve. E Lillian Friedman Astor uniu-se a eles, participando da organização de protestos e tudo mais. Foi uma greve com vários problemas de organização e Lillian, assim como vários outros funcionários, voltou a trabalhar antes do final da greve. Só que aí, Lillian Friedman Astor, que já tinha uma situação complicada por ser uma mulher nessa indústria dominada por homens, agora ela ainda era participante de uma greve. Nas palavras dela, ela se tornou uma pária no estúdio. Os trabalhadores que não aderiram à greve e o pessoal da gerência tratavam ela pior do que nunca. O pessoal da gerência chegou a falar para ela que ela não teria aumento enquanto continuasse parte do sindicato. E, naquele ponto, o marido dela estava desempregado, o país ainda estava sofrendo os efeitos da Grande Depressão. E logo a situação dela ficaria mais difícil. Os estúdios Fleischer já estavam considerando uma mudança para Miami, porque no estado da Flórida teriam uma carga tributária menor. E agora decidiram que realmente fariam essa mudança porque isso quebraria a greve. Eles mudaram e foi exatamente isso que aconteceu. Lillian combinou com o marido que acompanharia os estúdios Fleischer até Miami até ele conseguir algum emprego. Ele permaneceu por Nova York procurando por alguma oportunidade. O ambiente de trabalho estava péssimo e ela tentou encontrar emprego em outros estúdios.
E mesmo com o talento dela e desenhos que levavam o nome dela, que tinham crédito na tela, coisa que não era todo animador que tinha, e mesmo com tudo isso, ela não encontrou nenhum estúdio que quisesse contratá-la. E aí seu marido finalmente conseguiu um emprego em Troy, no estado de Nova York. Em fevereiro de 1939, Lillian Friedman Astor pediu demissão e deixou para trás não só os estúdios Fleischer, como toda a indústria de animação. Ou melhor dizendo, a indústria da animação virou as costas para ela. Ela passou a se dedicar ao lar, teve seus filhos e, ao que tudo indica, teve uma vida feliz. And what is your full name? Lillian Friedman Astor. Em 1987, a Associação Internacional do Filme de Animação, durante um evento que celebrou 50 anos da greve dos estúdios Fleischer, prestou uma homenagem a Lillian Friedman Astor. Não só pelo seu trabalho em animação, mas principalmente pelos seus esforços em prol do sindicalismo na área. Nesse evento, teve exibições de alguns dos desenhos animados em que ela trabalhou e contou com a presença de vários dos seus antigos colegas, incluindo Seamus Cohane e Myron Waldman. A única entrevista em vídeo que temos dela foi na ocasião desse evento. Ela se diz muito feliz com essa homenagem e que ela adorava o trabalho que ela fazia. Ela faleceu 2 anos depois desse evento, em 1989, aos 77 anos. Esse foi um vídeo meio frustrante de fazer porque parece uma história pela metade. Porque quando eu pego para falar de algum animador homem aqui no FREC, tem aquela etapa, ele começa ali animando para outros diretores, aí ele leva seus talentos para outros estúdios, desenvolve o seu próprio estilo, ganha a oportunidade de ele mesmo dirigir um desenho animado, cria seus personagens, talvez monta seu estúdio. Tem aquela escalada, que é claro, são apenas alguns animadores que tiveram a sorte de trilhar uma carreira assim, mas você não encontra uma história assim na era de ouro da animação protagonizada por alguma mulher. Para Lillian Friedman Astor nunca teve essa opção de dirigir um próprio desenho animado. A indústria da animação só começaria a mudar mesmo na época da Segunda Guerra Mundial, quando estúdios como os de Walt Disney se viram forçados a parar com essa segregação de funções conforme seus animadores foram sendo convocados, e aí surgiu essa necessidade de contratar mulheres. Lillian Friedman Astor deixou para trás um trabalho muito legal, mas é triste pensar que ela estava só começando. A gente não tem como saber o que ela poderia ter criado, que personagens ela teria criado. Um neto dela postou no Twitter um desenho que ele encontrou da Betty Boop. Isso é muito legal. E a gente tem essa sorte de ter as anotações dela indicando onde que está o trabalho dela. Eu estou deixando para o nosso clube de membros aqui do canal a tradução das anotações dela, incluindo a descrição de cada cena que ela fez. Então, por apenas R$3 por mês, você vai ter acesso a esse e outros benefícios. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo e você ainda ajuda o canal FREC a produzir mais vídeos como esse. E se você quiser ver a história de outra mulher que merecia mais reconhecimento, clica aqui para conferir a história da verdadeira criadora do Pequeno Urso. Um abraço e até uma próxima.